Oi, meus amores, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, dia de fazer a última lição da semana e aproveitar o fim de semana com a família, né? Aproveitar essa quarentena para assistir filme, esse friozinho, comer pipoca, enfim. Aproveitar esse momento aí com a família. Só que antes de aproveitar, nós temos que fazer as atividades, tá bom? Hoje, nosso conteúdo de estudo é português da página 36 até a 39, tá bom? É um conteúdo facinho que nós já vemos estudando, tá? Que é em relação aos nossos queridos idosos, tá? E logo após esse texto aqui, tem um videozinho aí pra vocês assistirem, tá? Que eu achei no YouTube, achei legal e também achei importantíssimo passar pra vocês, tá bom? Nós vamos falar sobre texto de opinião. Vamos lá. Você vai escrever um texto de opinião, tendo como assunto a situação dos idosos nos dias atuais. Para tanto, leia alguns textos e discuta as ideias presentes neles. Preparação. Então, essa matéria aqui é uma preparação para um texto de opinião que vocês irão escrever em relação aos nossos idosos, tá bom? Quando eu digo nossos, porque é na nossa sociedade. Então, é tudo nosso, bom? Então, vamos lá. Preparação. 1. Agora leia uma notícia sobre o assunto. As informações podem ajudá-lo no momento da escrita do seu texto. Então, é importante que quando vocês estiverem lendo o texto, pegue um lápis ou até um marca-texto e grifa o que vocês acham importante, que depois podem até ajudar na hora que vocês forem montar o textinho de vocês, tá bom? Então, pega o marca-texto, achou importante? Grifa, beleza? Não tem marca-texto, faça com lápis, tá? Não tem problema. Tô falando marca-texto porque eu sei que algum de vocês tem, então façam isso. Vamos lá. Estatuto do Idoso completa 15 anos. Especialistas apontam a conquista e pontos a melhorar. Então, nós vamos ler esse texto. Criado em 2003, o documento trouxe princípios da proteção integral e prioridade às pessoas com mais de 60 anos. Então, como nós já estudamos, a pessoa a partir de 60 anos já é idoso. Então, vamos lá. Essa matéria foi feita no dia 1º de 10 de 2018, às 13 horas e 14 minutos. Ver uma pessoa com mais de 60 anos tem... Vamos lá. Ver uma pessoa com mais de 60 anos ter prioridade na fila dos supermercados, de bancos, no ônibus ou em outros locais se tornou mais comum no país. Por vezes, ainda desrespeitados, os direitos dos idosos em diferentes serviços ficou amplamente conhecido depois do Estatuto do Idoso, que completa 15 anos de vigência nesta segunda-feira. Olha que importante, olha o tanto de tempo que já tem, né? Vai completar 16 anos já, 17 anos. Não, foi 18, 19, 20, 16 anos, 17 anos, vamos lá. Criado pela Lei 10.741, em 1º de outubro de 2003, quando o Brasil tinha 15 milhões de idosos, o Estatuto trouxe, de forma inédita, princípios de proteção integral e da prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos e regulou direitos específicos. Então, todo idoso tem direito específico. Quais são? Nós vamos conhecer algumas, tá? Então, vamos lá. Foi a primeira legislação que, de fato, passa a regular os direitos humanos das pessoas idosas. Eu trabalho na área do envelhecimento há quase 40 anos e, na época, nós éramos um dos países que não tínhamos uma legislação que permitisse penas e sanção administrativa para aqueles que praticassem maus tratos e violência. Então, hoje, maltrato ao idoso é crime, tá? A pessoa vai presa, então é muito importante, além de ser respeitoso, né, tem que ter caráter, né, é questão de caráter, você respeitar tanto o idoso quanto qualquer pessoa. Então, se você não fazer isso por bem, você tem que fazer por mal, que senão você acaba sendo preso. Então, vamos lá. Relata Laura Machado, representante da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria na Organização da Associação das Nações Unidas, que é a ONU, e membro do Conselho do Help Age Internacional. A partir do Estatuto, pela primeira vez, negligência, discriminação, violência de diferentes tipos, inclusive financeira, e atos de crueldade e opressão contra os idosos
foram criminalizados e hoje são passíveis de punição. O Estatuto também aumentou o conhecimento e a percepção dos idosos sobre os seus direitos. Então, o idoso também não é mais bobinho, ele conhece os seus direitos, tá? Então, vamos lá. Leia agora o trecho do Estatuto do Idoso. Então, aqui no texto 2, tem um pouquinho de algum trecho do que tem dentro do Estatuto, né? Os direitos deles. Artigo 4, vamos lá. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Então, se você também vê uma discriminação e não faz nada, você também está compactuando com esse crime, tá? E dentro do artigo 4, tem algumas sanções aí, vamos lá. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação dos direitos do idoso. Então, é dever de todos nós cuidar dos idosos. 2. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotada. 5. A inobservância das normas da preservação importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos dessa lei. Então, um exemplo, se eu faço isso, né, trato mal um idoso, ou uma empresa, uma rede de supermercado, também faz negligência com o idoso, também sofrerá pena. Então, isso é para todo mundo. 6. Artigo 6. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou do que tenha acontecimento, né? Então, do que tenha conhecimento, ou seja, todo mundo tem que estar a par e se testemunhou esse tipo de acontecimento com os idosos, negligência, tem que falar. Então, vamos lá. Com o gênero textual estudado nesse capítulo, é o artigo de opinião, você vai produzir um texto de opinião. Na semana passada, né, essa semana que passou, nós fizemos um artigo de opinião. Agora, nós vamos fazer um texto de opinião. Nesses moldes, discuta com os colegas sobre algumas questões a respeito. Então, como nós não estamos em sala de aula, você vai fazer esse questionamento com a família de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Atenção! Participe das discussões e reflita sobre o que foi discutido. Quanto mais informações e ideias tiver sobre o assunto, mais facilitará para você escrever. Então, se de repente ninguém em casa está a fim de discutir sobre esse assunto, o que você vai fazer? Vai na internet e pesquisa sobre tudo sobre idoso, tá bom? Lá é uma fonte que tem tudo. 3. Qual é o fato que motivou a notícia do texto 1? O que aconteceu que eles fizeram esse texto, tá? Do texto 1. Qual fato histórico que aconteceu? Aí vocês vão descrever. 4. Cite ao menos um direito do idoso mencionado na notícia. Então, você vai lá no texto 1, vai achar um direito do idoso mencionado naquela notícia e vai descrever aqui na questão 4, tá bom? Agora, nós vamos lá na 5. De acordo com o Estatuto do Idoso, lá no texto 2, o que não pode ser feito com o idoso, né? O que não pode ser feito contra o idoso. Então, vocês vão lá no texto 2, porque é lá que é o Estatuto do Idoso, e vão descrever para mim, aqui na questão 5, o que não pode ser feito contra o idoso, ok? 6. Qual é o dever da pessoa que vê um idoso tendo seus direitos violados, tá? Qual é o meu dever, quanto cidadão, que eu tô vendo meu vizinho maltratando o pai dele? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar e falar, nossa, que legal. Ou eu tenho que ligar para a polícia. O que eu tenho que fazer? Tá bom? Vocês vão descrever. 7. Em sua opinião, por que foi necessária a elaboração do Estatuto do Idoso? Gente, olha como isso é terrível. Foi preciso fazer um Estatuto do Idoso para que ele seja respeitado. Olha isso, olha onde nós paramos, né? Foi preciso fazer uma lei para que punisse as pessoas porque estão tratando mal os idosos. Isso é decepcionante. Vamos lá, na 8. Como você vê os idosos do seu convívio serem tratados? Então, é os seus avós, os seus tios mais idosos, aí vocês vão responder essa pergunta. Há algo
que você possa fazer para contribuir para o exercício dos direitos dos idosos não é exercícios de caminhar, fazer bicicleta, tá? Então, vamos lá. Converse isso com os seus colegas. Então, que tipo de coisa você pode contribuir para que o idoso fique bem, né? Vocês acreditam, como exemplo, o idoso, ele se sente muito solitário, muito sozinho. Então, se você senta com ele, conversa com ele, brinca com ele, né? O idoso já se sente menos solitário. Você não tem noção do tanto que vocês fazem bem fazendo isso para um idoso, tá bom? Então, é esse tipo de exercício que eu estou falando. 9. Após a leitura dos textos e as discussões sobre a situação dos idosos, planeje seu texto. Então, agora é a hora do planejamento do texto. Dando sua opinião sobre as seguintes questões. Como ajudar os idosos a ter seus direitos garantidos? Agora vamos lá. Que ideia você vai defender? Você vai ter que pegar uma ideia e defender ela, tá? Até o fim, porque é um texto de opinião. Escolha ao menos 2 argumentos que comprovem essa sua ideia. Complete o esquema para planejar o seu texto. Então, nós temos lá, ideia a ser defendida. Então, você vai escolher uma ideia para você defender. Aí, você vai escrever aqui. Aí, lá nós temos o argumento 1 e o argumento 2. Para você defender essa ideia, você tem que ter argumento, né? Então, tem que ter, no mínimo, 2 argumentos, tá? Agora, lá na última página, na 39. Produção. Agora, é a mão na massa. Faça a primeira versão do seu texto seguindo essas orientações. Então, aqui tem as orientações que você deve seguir. Vamos lá. Primeiro de tudo, comece o texto apresentando o assunto que é a situação dos idosos no nosso país. Logo em seguida, apresente o seu ponto de vista sobre a questão proposta. Lá, né, que é como ajudar os idosos a ter seus direitos garantidos. 3. Exponha os argumentos que reforcem seu ponto de vista. Aí você vai ter que colocar os argumentos que você escolheu. Olá, procure usar argumentos convincentes. Lembra que eu falei para vocês lá no começo das matérias que toda vez que nós fazemos um texto para deixar ele mais assim, mais reforçado, mais assim, dando credibilidade, a gente pega uma pessoa que entende do assunto, né? Nós fazemos entrevista com quem entende do assunto. Então, vamos lá. Para o artigo de opinião alcançar seu objetivo, é preciso sustentar o seu ponto de vista. Então, você não pode deixar seu ponto de vista cair, você tem que defender ele até o final. Com as informações e outros elementos que comprovem a sua ideia defendida. Então, comprovem sua ideia, defenda a sua ideia até o final. Outro, conclua o texto reafirmando a posição que assumiu sobre a questão tratada, pois agora essa posição já está fortalecida pelos argumentos que você apresentou. Aí lá, como os demais textos, também tem avaliação. Então, vamos lá, tem a mãozinha de positivo e de negativo. O assunto está exposto logo no início do texto? Se sim, você coloca X, se não, já coloca não. Há uma opinião sobre o assunto? Sim ou não? Então, vocês vão responder. Deu alguma vermelha? Tem que arrumar, ok? Então, vamos lá. 12. Deixa seu texto exposto no mural da sala de aula para que todos possam ler. Então, como ninguém vai conseguir ler por conta da pandemia, vocês vão deixar bem bonitinho no caderno, que assim que tudo se normalizar, que eu espero que seja breve, se Deus quiser, todo mundo vai ter acesso a esse texto que você fez, tá bom? Depois, cada um vai ler a produção de cada um e vamos ver no que tudo isso deu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo fim de semana. Beijo!